Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos retornando com a leitura de nossa bendita Torá. Hoje, quinto dia da semana, faremos a leitura da quinta aliá da Parashá Vaigash, que é a 11ª porção. Faremos a quinta leitura da Parashá e eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos internautas, a todos que diariamente têm estado conosco, nos acompanham diariamente através do nosso canal Anuncim Brasil. Sejam todos bem-vindos, deixem o seu like, compartilhem o nosso canal, se inscrevam em nosso canal, seja um mantenedor, você pode nos ajudar a manter aí a nossa comunidade. Então, tudo que você contribui é somado, com tudo, com os demais, isso permite que possamos manter todo o trabalho que nós fazemos em prol de nossa comunidade. Bem, nós estudamos Torá e a Torá, ela realmente nos ensina e toda nossas atitudes, Somos ensinados pela Torá a saber aquilo que eu posso, o que eu não posso, aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Então, a Torá, como nós estudamos lá no princípio de Bereshit e Gênesis, nós falamos que a destruição do dilúvio ocorreu, a destruição que aconteceu foi por causa que o povo que habitava a terra antes do dilúvio era um povo que não respeitava, roubava Então, o roubo, segundo Midrash, foi a causa da destruição de toda aquela geração. Então, quando eu me aproprio, eu tomo algo que não é meu, de alguém, ele não é meu. Então, eu não posso pegar aquilo que não é meu. Então, a gente tem consciência disso. E o próprio Deus, quando da formação do povo judeu, da Torá que ele deu para o povo de Israel, ele também, o Eterno, determinou, que parte do rendimento do agricultor, do agropecuarista, daquele que tinha o seu trabalho, ele tinha que contribuir com a liderança, com o sacerdote, com os levitas, pois eles trabalhavam e tinham que ser mantidos. Então o povo contribuía. Então o Eterno determinou o maaser, valor de 10%, para seja retirado nossos rendimentos. Então eu não posso ficar com este valor, porque ele não me pertence. Se eu ficar com o maaser, se eu não devolver, eu estou ficando com algo que já não é meu. Não é meu, porque foi o próprio Deus que determinou que o maaser, ele tem que ser retirado. Nós temos que retirar o maaser, 10% do nosso rendimento. E Deus permite, a gente fica com 90%. Então, com esse 90% dá para sobreviver? Claro que dá. É só cuidar certinho, não vai faltar. E tem bênção, Deus abençoa, Deus multiplica, ele dá saúde. Então, assim como a Torá ensina que nós não podemos tomar de um outro aquilo que não nos pertence, não podemos ultrapassar uma cerca e tirar daquela terra aquilo que não nos pertence, mover a cerca do nosso irmão e tomar parte daquela terra, assim nós também não podemos tomar aquilo que o Eterno disse que é para ser entregue. Então, há uma necessidade da sinagoga, dessa contribuição daqueles que fazem parte da sinagoga, Então, há uma necessidade.
Então você não pode reter, porque se você está retendo, você está ficando com 10% que não é seu. Então, quanto que eu tenho que tirar? É 10% daquilo que você ganha. Então, tire o valor exato. É 1.500, é 150. É 1.650, é 165. Tire exato. Não fique com nada, não fique com nem uns centavos. Imagina, você vai no supermercado, você passa no caixa, o caixa lhe deu R$ 10 a mais. Você não vai devolver? Vai. Você vai devolver por quê? Porque não é seu. Então, e se ela entregou, mesmo que seja R$ 1, também tem que devolver. Então, nós não podemos ficar com um troco a mais. Então, nós temos que entregar, ainda que seja 10 centavos, 1 centavo, ou 10 centavos, ou 50 centavos, ou mesmo R$ 10, e a pessoa, ao dar o troco, se engana e nós temos que devolver. Então, nós devolvemos por quê? Porque não é nosso. Não é nosso. É do mercado, daquela loja. Né? Então, a mesma coisa é o macer. O macer não é nosso. Nós temos que tirar o valor que você ganha, tire 10%. Ah, eu ganho R$ 2.578. Então, 10%. Tire tudo certinho. Não fique com 1 centavo. Não é seu. Não é meu. Por que eu vou ficar? Entendeu? Então, você que é um simpatizante, você quiser nos ajudar, envie o seu parceiro. Porque ele também não lhe pertence. Tá bom? E assim você estará ajudando a nossa sinagoga. E a gente vai mantendo todo o nosso trabalho. Ok? Você pode enviar uma contribuição? Pode enviar uma contribuição. Tudo que você enviar ajuda. E aí nós temos o QR Code e a chave Pix, que você pode nos ajudar. Ok? Então, vamos fazer a leitura da Quinta Aliá. Hoje já estamos aí no dia... Hoje é dia 25, né? Hoje, quinta-feira, quinto dia 25 de dezembro. Hoje, feriado nacional e quase mundial, né? Como já comentamos, né? Um dia festivo para os cristãos, e nós seguimos a nossa vida normal. Então, tranquilo, né? Então, respeitamos a todos que estão cumprindo, celebrando essa festa, para eles uma boa festa, né? Mas nós seguimos aqui a nossa vida, tá certo? 25 de dezembro e hoje 5 de Tevet, do ano de 5.786. A você que hoje, 25 de dezembro, está comemorando aniversário, parabéns, né? Muitas felicidades. Eu tenho um amigo, Luiz Natal Darós, a ele o nosso Mazal Tov também, e que nesse dia está comemorando mais um aniversário. E a todos, um Mazal Tov, que Hashem nos abençoe grandemente. Vamos então à leitura, capítulo 45, verso 28, até o 46, verso 27. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim venatan banu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse Israel: basta, se José, meu filho, ainda está vivo, irei e o verei antes que morra. E partiu Israel e tudo o que ele tinha, e veio a Beersheba, e fez sacrifícios ao Eterno de seu pai Isaac, e falou o Eterno a Israel em visões da noite, e disse: Jacob, Jacob, e disse-lhe: eis-me, e disse: eu sou o Eterno, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu te farei subir também, e José porá sua mão sobre teus olhos. E levantou-se Jacó de Beersheba, e levantaram os filhos de Israel a Jacó, seu pai, e as crianças e as mulheres, suas mulheres, nos carros,
que enviou o faraó para levá-lo. E tomaram seu gado e seus bens com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com eles, suas filhas e filhas de seus filhos, e toda a sua semente trouxe com ele ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, os que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Ruben, e os filhos de Ruben, Hanô, Palu, Hetzeron e Carmi, e os filhos de Simão, Lemuel, Laamim, Ohad, Lahim, Sohar e Shaul, filho da Cananeia. E os filhos de Levi, Gershon, Querat e Merari. E os filhos de Judá, Er e Ornã. E foram os filhos de Péretes, Hetzeron e Ramul. E os filhos de Isahar, Tolá, Puvá, Iobe e Shimeron. E os filhos de Zebulun, Sered, Elon e Yarleel. E esses são os filhos de Leia, que deu a luz para Jacó em Padan-aram, e a Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e filhas, 33. E os filhos de Gade, Sifion, Hagi, Shuni, Yetzbon, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Asher, Imná, Ispa, Ispi, Beriá e Será, sua mãe, sua irmã. E os filhos de Beriá, Heber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, que deu Labão para Leia, sua filha, e deu a luz a estes para Jacó, 16 almas. Os filhos de Rahel, mulher de Jacó, José e Benjamim, e nasceram para José na terra do Egito, Menaste e Efraim, que deu a luz para ele Asnate, filha de Potiferá, chefe de Deon. E os filhos de Benjamim, Belá, Heber, Asbel, Gerá, Naaman, Eri, Rosh, Mupim, Rupim e Arte. E esses são os filhos de Rahel, que nasceram a Jacó, todas as almas, 14. E os filhos de Dan, Hushim, e os filhos de Naphtali, Iar, Seel, Uni, Yetzer e Shilem. Estes são os filhos de Bilá, que deu Labão para Raquel, sua filha, e deu à luz esses para Jacó. Todas as almas, 7. Todas as almas que vieram de Jacó ao Egito, que saíram de sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas, 66. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, 2 almas, todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, 70. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vehayolam atah betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Jacó se prepara para voltar para o Egito, para descer ao Egito, né? E o Eterno aparece então ao nosso patriarca dizendo que ele não temesse, porque ele estaria com eles, o Eterno estaria com os seus filhos, com o seu povo. E o Eterno, de fato, nunca abandonou o nosso povo no Egito, e 400 anos depois, o Eterno retira o nosso povo de lá. Porque todo o plano de Deus, que começou lá com Abraão, não termina no Egito. A história, as profecias, o Egito seria apenas uma passagem,
do nosso povo, né? Então, e um retorno para a nossa terra. Então, tudo vem do princípio de Abraão, de Isaac, Jacó tomando a bênção de seu pai, indo para Padã, lá casando com a sua parentela, lá teve todos os seus filhos, volta para Canaã, para a terra, a cidade de seus pais, e ali então Jacó, a família vai multiplicando, vai crescendo, e quando então ele recebe a notícia e se prepara então para ter um encontro com o seu filho José. Então, a história que nós vimos até aqui, que a partir do momento que Jacó entra, né, na terra do Egito, a última paraxá que estaremos estudando, então depois nós já entraremos no livro de Êxodo. Então nós vamos sair da última paraxá de Bereshit e já vamos entrar no capítulo 1 de Shemot, Êxodo. Então, uma nova história, o nascimento de Moshe, então finalizando toda essa história, mas que é um grande ensinamento para nós, né? Então o povo ficou no exílio 400 anos, passaram 400 anos no Egito, mas o Mashiach chegou. O Mashiach, o Redentor, ele, aquele a quem Deus havia dito, Deus enviou. Nós estamos no exílio. Foi profetizado, que foi falado pelos profetas Joel, e ainda estamos nós aqui. Estamos numa terra estranha, mas aguardando o momento, a hora da chegada do Mashiach, porque a promessa, ela ainda não aconteceu. A promessa ainda não se cumpriu. Aguardamos a vinda do Mashiach e o nosso retorno, assim como Moshe tirou o povo da terra do Egito e levou para a sua terra, o Eterno vai enviar o Mashiach, e o Mashiach vai nos levar de volta para a nossa terra, e ali então vivermos para sempre. Não haverá mais nenhum tipo de exílio. E aqui então vimos todo o número das famílias, né? 70 almas descem para o Egito. E aí vamos depois ver quantas almas deixaram o Egito. Ficamos por aqui, pessoal. Um ótimo dia a todos, que o Eterno vos abençoe grandemente, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom, Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom, shalom.